Olá pessoal, para quem não me conhece, sou o professor Clóvis. Estou gravando esse vídeo aqui para comentar um Reels que eu postei recentemente sobre a diferença do exercício, né, e da sua execução com o objetivo de hipertrofia e de definição muscular. Então, como a gente pode ver lá, a diferença básica é nenhuma. Tá? A gente está vendo por aí, o pessoal na internet, sempre com o objetivo de chamar atenção, né, ou pelo sensacionalismo, de pregar um movimento X, um movimento Y, que é melhor para hipertrofia ou que é melhor para definição, e o que vai definir, principalmente a gente falando de definição, não está no exercício em si, na execução, tá? Então você vê o pessoal falando que se você fizer o movimento mais bem feito, vai ser melhor para definição. Não vai ser melhor para definição. O que é definitivo nesse processo é você ter um déficit energético, tá? No que diz respeito às calorias, né? Um déficit calórico. Então não adianta você fazer um exercício bem executado se você não tiver as outras variáveis condizentes com o período de definição, tá? E o principal que vai determinar tudo isso aí é justamente o déficit calórico, tá? A gente não pode esquecer que o treino tem a sua influência também, tá? Então, eu não estou dizendo que o treino de hipertrofia e o treino para definição são treinos iguais. Eu estou falando no que diz respeito aos exercícios, tá bom? Então, por exemplo, eu mostrei com um exercício de desenvolvimento, né? O exercício de desenvolvimento é aquilo ali, independente do objetivo. Obviamente, se você está num processo de hipertrofia, você vai trabalhar com peso maior, né? Uma carga em si mais elevada, descansos diferentes, tudo isso aí levando em consideração os fatores externos do treino, que é a alimentação, que é o descanso, a divisão do treino em si, tá? E se você está num processo de definição, você vai considerar outros fatores, até mesmo na montagem do treino. Então, às vezes, você acaba dando um estímulo mais metabólico. Tá? Durante a definição, você deixa de lado aquela agressão muscular que você tem na hipertrofia para o músculo regenerar mais forte e maior, tá? E você começa a olhar um pouco para o gasto energético, tá bom? Então a gente precisa levar isso aí em conta. Mas o exercício em si é o mesmo. Antigamente era muito comum. Antigamente não, né? Que hoje o pessoal. Eu vejo pessoas ainda falando nisso. Ah, série para definição você vai fazer 15. Série para hipertrofia você vai fazer 8 a 10. Não, não é o número, tá? É que geralmente quando você está num processo de definição, você está se alimentando menos. Então você tem que tomar cuidado para não perder massa muscular. E essas séries mais elevadas, elas mostram que a pessoa está trabalhando com um número um valor de carga menor, tá? Então, se você está acostumado ali a fazer um exercício entre 8, 10, 6 movimentos no talo, com força, para arrebentar o músculo, se você estiver fazendo uma dieta, tiver com déficit calórico, você não vai recuperar seu músculo. O que vai acontecer? Você vai ter catabolismo, você vai perder massa muscular. Então, geralmente, o que a pessoa faz? Ela diminui um pouco a sobrecarga real, tá? E ela faz aumentos de cargas metabólicas ou de volumes, tá? Onde ela pensa em preservar a massa muscular, não gastar a massa muscular como ela gastaria num treino de hipertrofia, porque ela não vai conseguir recuperar, tá bom? Ah, Aonde a pessoa está ali que está descansando para recuperar o músculo, ela aumenta um pouco o exercício aeróbico, ela vai usando várias ferramentas, tá? Então, o que eu queria complementar aqui com relação ao, ao post é justamente que, fora o exercício, você precisa trabalhar outras variáveis, tá? E essas variáveis vão ser as definitivas, tá? Independente do exercício, tá? Agora, quanto à velocidade de execução, a qualidade da execução, a amplitude do movimento, vai ser a mesma coisa, tá? É,
Não é o detalhe que você vê ali a influencer falando que, poxa, vou puxar a barra até o queixo, senão você não vai definir as costas. Não, você vai definir as costas, porque o que está definindo as suas costas não é esse exercício, é todo o conjunto, tá bom? Esse exercício ele vai te dar efetividade no trabalho muscular. E outra coisa também, a gente não pode confundir definir com definhar, tá? Então, você tem que achar um ponto no seu treino de musculação onde você consegue manter e fazer a manutenção da sua massa muscular, tá? E você não perca essa massa muscular, tá? Você não degrade ela a ponto que você não consiga recuperar. Você não pode ter um catabolismo maior que o anabolismo, tá? Isso aí é muito importante, tá bom? Então, videozinho curto. Infelizmente é complicado a gente postar vídeos mais compridos no Instagram, mas é legal que a gente tem a oportunidade de falar por aqui e fica guardado aí, fica mais fácil para consulta, tá bom? Se alguém tem alguma sugestão, pode comentar aqui embaixo, tá? Vou pedir para vocês aí dar um likezinho aí para ajudar no engajamento. E se você achou pertinente, achou bacana, acha que essa explicação pode ajudar outras pessoas, pode compartilhar, tá joia? Então, vamos guardar bem na cabeça esse detalhe, tá bom? O exercício vai ser sempre o mesmo. A execução não precisa ter mudança, tá? O ponto está nas variáveis de montagem de treino, as cargas metabólicas e, acima de tudo, o que vai definir isso aí vai ser o seu déficit calórico, tá bom? Então, obrigado aí, pessoal. Até a próxima.